Oi, bom dia Vini, seja bem-vindo, bom dia Caio, seja bem-vindo, bom dia todo mundo, como é que vocês estão, gente? Tudo certo com vocês? Dei uma atrasadinha, mas tá valendo. Obrigada pelo heart, muito obrigada. Oi Maria, oi Caio, oi Vini, já dei bom dia pra vocês. Obrigada por republicar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos nessa, tá? Quero pedir aí pra gente já começar curtindo muito essa live. Se por acaso a live der uma travada, alguma coisa assim, me avisem, tá? Por gentileza, porque a internet ela está um pouco ruim durante esses dias depois do mini tornado que teve aqui. Então me avisem que daí eu mudo pro 3G pra gente poder levar a nossa live. Porque me identifico com todos os temas, É que eu pego temas bem gerais, né? Então pode ser que de fato exista aí uma identificação, mas por você se identificar é que você precisa buscar ajuda, né? Eu sempre tô falando sobre isso, vocês sabem que eu sempre bato na mesma tecla, tá, gente? Pessoal, seguinte, vamos nos steps, vamos todo mundo curtir essa live, vamos sair desse 300 aqui. Quando a gente chegar em 2K, a gente vai começar. Então, enquanto a gente não chega nos 2K, a gente não começa. Vamos todo mundo ajudando, beleza? Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Por gentileza também, quem puder, pra mim, republicar essa live, republica, beleza? Oi, tudo bem, Luiz? Como é que você está? Quanto tempo? Gente, pra republicar, muito fácil, tá? Basta vocês ficarem apertando na tela durante um tempinho. Fechou? Então, ó, aperta aqui na telinha durante um tempo e clica na opçãozinha que aparece aqui em amarelo, vocês estão vendo? Republicar. Veja quem consegue falar isso pra mim. Ó, fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarelo republicar, beleza? Compartilhe, igual a Mulher de Fases está fazendo também, pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas. Então, vamos todo mundo curtindo, republicando e, claro, né, seguindo se vocês gostam do assunto, né, de saúde mental, psicologia e tudo mais. Alexandra Pires, muito obrigada por republicar. Luiz, obrigada por republicar também. Quem mais consegue pra mim, gente, por gentileza? Republicar a live? Basta, ó, apertando na tela e clicando na opçãozinha amarela. Sempre vou estar pedindo pra gente ir levando, né, essa live pra mais e mais pessoas. Republicar é igual a compartilhar? Parecido, Mulher de Fases, mas ainda assim é legal republicar. Nelci, obrigada por republicar também, seja bem-vinda. Eliane, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Jorge, obrigada por me seguir, Jorge, seja bem-vindo também. Gente, seguinte, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, Rafa. Sou psicóloga e neuropsicóloga, né? Então eu faço atendimentos aí dos meus pacientes no período da tarde e no período da noite. Nas sextas-feiras eu aplico avaliação neuropsicológica para diagnóstico, que eu também faço, certinho? E faço lives aqui de segunda a sexta às 10h30 no horário de Brasília, pela manhã, trazendo temas de psicologia geral para vocês, fechou? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esquece aí de seguir, para que você fique sempre por dentro aí das temáticas da live. Essa semana a gente já falou sobre muita coisa, assim, e então, quando vocês quiserem ver ao vivo, pelo menos vai ficar muito mais fácil, certinho? Kátia, tem vários livros de psicologia, qual que você gosta? Porque tem muitos, tem muitos, por exemplo, esse livro, o livro da Psicologia Vermelha, é um livro maravilhoso, extremamente didático, muito bom. Tem esse livro da TCC, né, mas daí é já da minha abordagem. Tem esse Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é de uma terapeuta, muito bom também. E tem vários outros. Bom dia, Mai, seja bem-vinda. Pessoal, então quem chegou agora, vamos republicando e vamos começar o tema de hoje, fechou? Então, ó, todo mundo republicando. Bom dia, Lauri. Aperta na telinha, clica na opçãozinha amarelo. Bom dia, Camila. Respondam pra mim a dúvida que eu coloquei aqui em cima, gente. Ser rejeitado ou ser rejeitada já marcou a sua vida? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim no chat, eu quero ver quantas pessoas se identificam com o tema da live de hoje. Ser rejeitado ou rejeitada já marcou a sua vida? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim. Quem já foi rejeitado de alguma forma? Coloca sim, tá? Não só relacionamento amoroso, mas família. A gente sabe que rejeição é um aspecto, assim, muito mais complexo
do que qualquer coisa, né? Muitas pessoas colocaram que sim, ó, a Jéssica, a Rayana, a Flávia, até hoje, ó, a Carla. Carla, obrigada por me seguir. Pessoal, a rejeição é uma daquelas experiências mais dolorosas que um ser humano pode passar, não é? Apesar de todos nós estarmos sujeitos a ser rejeitados de alguma maneira, dói demais. Não importa se você foi rejeitado na infância, adolescente, vida adulta. Ser rejeitado deixa marcas, independente da fase que você tá, sabe? E a gente cria uma ferida da rejeição. Com certeza vocês já ouviram falar sobre ferida da rejeição. E quando a gente tá falando de uma ferida da rejeição, a gente não tá falando só daquele não, daquele término. Ai, só isso. Gente, rejeição é aquela experiência que atinge a nossa identidade, sabe? É muito forte. Faz a pessoa sentir, de fato, que, sei lá, ela não é suficiente, que ela não merece amor, que ela não merece carinho, né? Aceitação. Então é complicado. É complicado, é muito mais complexo do que se imagina, né? Quando a gente fala de rejeição. Então esse é o tema da nossa live. Todo mundo que gosta desse tema, acha importante. Vamos continuar nos tabs curtindo. Bom dia, Wagner. Vamos continuar republicando também pra gente poder sempre levar essa live para mais pessoas, tá bom? Então, por gentileza aí, quem chegou agora, chegou depois, todo mundo junto comigo aqui, apertando na telinha e clicando em republicar, tá bom? Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Bom dia, Denique, seja bem-vindo também. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Agora a gente vai começar então a temática, porque a gente já chegou nos 2K, então é muito importante que a gente comece o nosso tema. Fiquem à vontade para participar, fazer perguntas, podem fazer perguntas no meio, a live é de vocês, tá bom? E pessoal, o que acontece, né? Essas feridas aí de rejeição que a gente sempre tá falando, elas podem começar em situações que, para as pessoas que estão vendo de fora, podem ser alguma situação aparentemente pequena, né? Então, quando criança, você sente que você não foi escolhida para brincar, sabe? Ou quando você recebe alguma comparação negativa dentro de casa, entende? Então, aos pouquinhos, o que vai acontecendo? O nosso cérebro, pessoal, ele aprende, tá? O nosso cérebro aprende a associar afeto com dor. Afeto com dor. E essa associação, ela vai pra vida toda. É interessante isso, né? Danilo, obrigada por me seguir, seja bem-vindo. Então, pessoal, outro nome para ferida de rejeição, a gente pode falar também do trauma de rejeição, que é o que a gente vai falar agora, inclusive. Demi, a dependência emocional pode ter a ver com rejeição? Vamos responder a Demi, pessoal? O que vocês acham para a pergunta dela? Eu vou te responder, Demi, mas eu quero saber o que a galera acha. O que vocês acham, gente? Dependência emocional pode ter a ver com rejeição? Sim ou não? Quem acha que sim, que pode ter a ver, coloca sim. Quem acredita que não, que provavelmente não deve ter a ver, coloca não. E aí? Dependência emocional pode ter a ver com rejeição? Sim ou não, gente? Pode ser que sim, acho que não. Denique colocou que sim, Priscila colocou que sim. Na verdade, pessoal, a dependência emocional pode ter tudo a ver com rejeição. Pode literalmente ter tudo a ver com rejeição, tá? Na maioria dos casos, gente, quando chega caso de dependência emocional na clínica, quando a gente vai ver, tem ferida de rejeição, sim. Então, na real, grande parte pode sim ter a ver, tá bom? Tem a ver com autoestima, mas também pode ter a ver com rejeição. Fechou? Cláudio Marques, obrigada por me seguir, viu? Seja bem-vindo. Gente, quem ainda não republicou, vamos nos tabs, todo mundo continuando curtindo e continuando republicando, tá bom? Pra gente poder levar essa live aí sempre pra mais pessoas, igual a gente sempre faz, combinado? Seguinte, então, gente, olha, muito importante a gente falar dessa questão de trauma de rejeição, porque de fato, não é só a rejeição em si que vai marcar, né? Mas a forma como isso é internalizado ali na gente. Porque o que acontece? Alguém pode passar, gente, por rejeições e superá-las com mais facilidade.
tranquilamente, enquanto outras pessoas não, né? Outras pessoas guardam aquela memória de ter sido rejeitado e coloca basicamente como prova de que beleza, então eu não sou boa o bastante. É isso. Por isso que essa ferida aqui, esse assunto de hoje é tão individual. É muito individual, não é? Ao mesmo tempo que é tão comum, é muito individual. Porque quem nunca se sentiu rejeitado de alguma maneira? Não é? Quem nunca se sentiu rejeitado, gente? O problema tá onde? O problema não tá em ser rejeitado. O problema tá quando isso deixa de ser um episódio isolado, né? Deixa de ser um episódio isolado e torna aí um filtro para a pessoa que ela enxerga isso em todas as relações dela. Entendeu? Questões pessoais precisam ser tratadas na clínica, exatamente. É verdade que o homem lida melhor com a rejeição do que as mulheres? Demi, não necessariamente, porque aí não tem muito a ver com questão de gênero, tem a ver com questão da sua história mesmo, sabe? Porque tem homens que não lidam nada bem com rejeição. Muito mais do que algumas mulheres, de fato. Então, essa questão de homem ou mulher não puxa, vai depender da sua, do seu fortalecimento emocional, de fato, né? Algo nesse sentido. Gente, bane esse Fabiano aí, que ele tá fazendo graça no chat. Algum moderador, por gentileza, pode banir, porque eu tô sem paciência. Fechou? Bane aí o Fabiano. Tchau, Fabiano. Legal ter você aqui, mas adeus. Não volte mais. Ser rejeitada é o mesmo que ser... Cadê? É o mesmo que ser excluída. Pri, mesma linha de raciocínio, tá bom? Mesma linha de raciocínio. Obrigada, Modes. Muito obrigada. Tá? Mesma linha de raciocínio. A gente vai falar sobre isso. Rejeitada, hoje não aceito ser desrespeitada. Perfeito. Perfeita colocação, Edneia. Mirailton, obrigada por me seguir. Gente, vocês já, em algum momento da vida de vocês, já se sentiram menos amado ou menos escolhido em algum momento da vida? Coloca eu. Quem já teve essa sensação de se sentir menos amado ou menos escolhida em algum momento? Vocês já tiveram essa sensação? Obrigada pelo presentinho. Pode sim, pode fazer. Ó, muitas pessoas, a Demi, a Fabiana, a Maria, a Jéssica, Cione, Nelci Pinho também, eu também, gente, todos nós, né? Maria Daiane, muitas vezes. Então é isso. E quando a gente passa por isso e essa ferida, ela não foi elaborada, pessoal, ela molda os nossos comportamentos e as nossas escolhas, tá? Sabe aquela pessoa que teme de maneira gigantesca se expor porque já sabe que vai ser rejeitada? Então eu já nem faço. Sabe aquela pessoa que fica tentando, ou melhor, evitando iniciar relacionamentos amorosos por medo de abandono? Então eu prefiro nem iniciar. A galera do bloqueio emocional. Tem também a galera dependente emocional. Porque lembra que a gente falou que dependência emocional pode sim ter a ver com rejeição? Aquela pessoa que aceita menos do que ela merece, né? Na relação, só pra ela não sentir de novo a dor de ser deixada por alguém. E aí então eu fico aceitando migalhas, eu fico aceitando pouco. Eu não consigo terminar. Eu sei que tá ruim, mas eu não consigo. Certo? Então, a dependência emocional, ela também pode vir de feridas de rejeição. Com toda certeza. Com toda certeza. Então, nesse sentido, a rejeição, ela não tá sendo só um trauma do seu passado, mas tá sendo algo que tá limitando a sua vida no hoje. E olha como é importante, então, a gente dar uma atenção para isso. Tá bom? Bom dia, Anne, seja bem-vinda. E o nosso corpo, inclusive, gente, ele vai responder, tá? Porque ferida de rejeição também vem no corpo. Crise de ansiedade, crise de choro, dor física. Tem gente que não dorme. Tudo porque a mente vai lá e fica revivendo a cena de rejeição várias e várias e várias vezes. Tá bom? A rejeição começa lá na infância, deixa uma marca. Sim, Thiago, pode começar na infância, mas não necessariamente. A rejeição, ela pode aparecer em outras áreas, ou melhor, em outras fases da sua vida. A adolescência pode aparecer, não é? Inclusive a adolescência, acho que é uma das... Tirando a infância e a adolescência, é que mais pesa também, né? Nessa questão de ser rejeitado. Beleza?
O que fazer? Demi, você vai ter que fazer terapia, Demi, porque essas questões que você tá trazendo são questões muito pessoais e eu não fico aconselhando em live, né, dando conselho, falando sobre a sua vida. Eu não acho legal esse tipo de conduta. Então, se você, né, tá passando por uma questão emocional, é legal você buscar ajuda profissional, no caso, tá bom? Porque isso tá mexendo com o seu emocional. Você entende sobre medicação? Gente, questão de medicação não falo em live, até porque eu não sou médica, eu sou psicóloga. Então é legal perguntar para um médico, tá? Para alguém da área da medicina, um psiquiatra, alguma coisa assim, fechou? Aqui a gente vai falar só sobre psicologia, tá bom? A rejeição aparece em todo período, é difícil demais, ser humano, atitudes, exatamente, exatamente. Eu queria saber até quem tá assistindo a live já deixou de fazer alguma coisa por medo de ser rejeitado ou criticado. Vocês já se pegaram paralisados nesse sentido? Deixar de fazer algo por conta de um medo de ser rejeitado, de um medo de ser criticado? Sim ou não? Contem pra mim quem já passou por essa questão. Ó, a Flávia disse que sim, a Edneia também disse que sim, ó, a Anne também, o Caio. Eu vivi rejeição e até hoje me sinto rejeitada por muitas pessoas. Vivo com isso, a Tainá, a Maria Daiane, a Rosângela, a Flávia, a Geni. Olha só quantas pessoas. Tainá, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, a opinião de vocês vamos lá, vamos para a opinião de vocês, vocês vão me falar, vocês vão me escrever aqui no chat para mim, para eu saber qual que é a opinião. Ó, vocês acham que a rejeição, ela dói mais quando vem da família, quando vem dos amigos ou quando vem de um amor? Qual que é a opinião de vocês? Quem acha que a rejeição dói mais quando vem da família, coloca família. Quem acha que dói mais quando vem dos amigos, coloca amigos. E quem acha que dói mais quando vem de um amor, coloca amor. Família, amigos ou amor? Gente, aonde que a rejeição dói mais aí, na opinião de vocês? Ó, a Edneia falou família, 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 amor... Família, Larissa colocou todas. Amor, a família. Ó, a maioria de vocês colocou família. Olha só que interessante. Os dois, tá? Amigos, a Pri colocou. Ok. E eu queria saber uma coisa. Oi, Vitória, seja bem-vinda. Obrigada pelo presentinho, Vi. Seja muito bem-vinda. Pessoal, será que é possível? Vocês acham que todos nós carregamos a ferida da rejeição em algum grau? O que vocês acham? Será que todo mundo tem algum grauzinho de uma ferida de rejeição? Sim ou não? Ou tem gente que não tem nada, zerado? Qual que é a opinião de vocês? De um amor, porque o amor torna-se um abrigo, confiança, entrega e muito mais. Ó, a maioria de vocês colocou que sim. Olha só. Tá, a gente vai falar sobre isso então, tá? Inclusive, ó, quem chegou agora ainda não republicou essa live, vamos todo mundo republicar pra mim. Fica apertando na tela aqui durante um tempo, clica na opçãozinha amarelo republicar, por gentileza, pra gente poder levar essa live para mais e mais pessoas. Ó, a Índia conseguiu republicar. Quem mais? Tem mais alguém que consegue republicar para mim? Meu pai dizia que eu não era filha, olha só. A Pri conseguiu republicar. Obrigada, Pri. Pessoal, seguinte, tá? Vamos falar da rejeição na infância, porque isso de fato tem muito a ver, até a gente leva para a vida adulta também. A verdade é essa, né? Algumas pessoas, a maioria das pessoas de fato. Porque o que acontece? A maioria das feridas emocionais, ela começa assim cedinho, tá? Começa cedo. Rejeição não é diferente. Muitas vezes não é aquela coisa grave, aquela coisa explícita, sabe? Não. Mas sabe aqueles pequenos momentos que vão se repetindo e vão marcando a pessoa? A criança, principalmente? Por exemplo, pensa naquela criança que fica pedindo atenção dos pais, mas os pais eles estão sempre ocupados, sabe? O tempo todo. A criança tá lá pedindo atenção e os pais estão sempre ocupados, certo? Ela não ouve diretamente olha, eu não te quero, do pai ou da mãe. Ela não ouve essa palavra às vezes. Só que a criança aprende a mensagem. Qual mensagem? Tá, então provavelmente eu não devo ser tão importante, né? A criança aprende isso, gente. É uma coisa que existe. Outra situação da infância, é muito comum quando o filho
a criança, o filho e tudo mais, vive sendo comparado com o irmãozinho, ou com a irmãzinha, ou com alguns colegas. Seu irmão, tá vendo seu irmão? Seu irmão é mais estudioso que você. Sabe a sua prima? A sua prima, ela é mais comportada. Por que você não consegue ser igual a sua prima? O que a criança internaliza, gente? Ah, então tá. Então eu acredito que eu não vou ser suficiente do jeito que eu sou, né? Olha como isso marca. Quando amamos intensamente, a dor da rejeição é na mesma proporção, olha. Elisângela, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, essas experiências aí, quando a gente é pequenininho, vai se acumulando, vai formando o que a gente chama de ferida da rejeição, que eu falei no começo da live. A criança aprende desde cedo a olhar para ela mesma se sentindo um pouquinho inadequada. Não significa que os pais e os cuidadores, eles tenham feito isso de propósito, deixando muito claro. Não significa que os pais e os cuidadores fizeram isso porque eles fizeram com intenção de machucar. Não. Mas a forma como a criança ela sente é que vai ficar registrado. Tá bom? E outra coisa, ainda da infância, rejeição também pode vir também em forma mais brusca, né? Numa bronca, Carol, obrigada pela rosinha, num abandono, num bullying na escola, porque bullying na escola também tem a ver com a rejeição, ou até no simples fato de não ser escolhida para jogar no time de educação física. Esse acontecimento parece que é algo que muitas pessoas já passaram, né? De na hora de escolher para aula de educação física, nunca te escolhem, deixam você por último. Vocês já passaram por isso? Eu já passei, por exemplo. Parece que é uma experiência quase que todo mundo teve, né? Essa memória aí coletiva, né? Mas de fato, gente, isso tem a ver. Ó, o Luiz colocou que já, e de fato, é muito comum. Minha irmã sempre falava que eu tinha nascido em uma caixa de sapato. Nossa, Veridiana. Ah, irmãos, existe essa questão. A Carol disse que não lembra. Gente, é aquilo, tá? O cérebro da criança, o cérebro ali da fase da infância, lembra que ainda tá se formando. Então, cada experiência vai contar na construção da autoestima dessa pessoa. Por isso que uma rejeição, né, que para um adulto pode parecer uma bobagem, então assim, não ser convidado para uma festa, não dar atenção do pai quando mostrou um desenho, né, ali a criança, isso pode ser sentido como algo muito, muito grande, tá bom? É isso que a gente tá falando então aqui na live, tá? Essa parte, o adulto de hoje muitas vezes de fato carrega dentro dele ali aquela criancinha que se sentiu rejeitada. A psicologia mostra um pouquinho disso, né? E se explica porque algumas pessoas ficam extremamente paralisadas diante do medo de serem deixadas de lado, entendeu? Elas não estão reagindo com apenas no presente, né? Foi por conta de tudo isso que eu falei, dessas situações, tá bom? Essa é a questão, tá? Se torna mais frio. Índia, eu acho que não é nem questão de frieza, é questão de autossabotagem. Literalmente, porque eu não vou querer ter um envolvimento para não ser machucado. Consequentemente, eu me saboto as minhas relações para eu não correr o perigo de ser rejeitado de novo. Não acho que tem a ver com frieza, e sim com um puro bloqueio, algo nesse sentido. Entendi, Veridiana, entendi. Tá. Ser rejeitado é algo positivo. Quanto mais rejeitado, menos a rejeição irá doer e o medo do outro. Ah, o Vitor já vê como algo de desensibilização. Literalmente, então, quanto mais rejeitado, menos irá doer. Vitor, não sei se isso vale para todos os casos, tá? Na real, porque tem pessoas que são muito rejeitadas e, consequentemente, por serem muito rejeitadas, sofrem emocionalmente de uma maneira gigantesca. Elas não se acostumam com a rejeição. Tem pessoas que não se acostumam, tá? É o que eu falei, a rejeição ela é individual sim, só que acaba acontecendo, tá? Pessoal, agora é o seguinte, tá? Antes da gente ir pra rejeição nos relacionamentos amorosos, que
Claro, né? O que mais aparece aqui. Depois a gente vai falar da família, vai falar de algumas outras coisas. Antes disso, todo mundo nos taps. Eu vou também mandar um baúzinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mandar um baú para vocês poderem ativar o Heart Me, tá? Quando o tempo acabar, vocês usam para clicar no coraçãozinho laranja aí. Alguém me avisa, por gentileza? Quando o baú ele acabar. Enquanto isso, vamos todo mundo curtindo, vamos colocar uma metinha de 50k? Vamos colocar uma metinha de 50k e enquanto isso, republiquem a live. Todo mundo, por gentileza, pra mim, fica apertando na tela aqui e clica na opçãozinha amarela, beleza? Gente, o baú avisa quando faltar 10 segundos, tá? Não avisa quando for em cima da hora, porque daí me complica. Acho que ninguém merece ser rejeitado. Só quem já foi sabe como machuca se sentir assim. Por exemplo, eu acho que a rejeição é sinal que houve a tentativa. Então, só de haver tentativa é bom. Entendi a sua linha de raciocínio, Vitor, mas é aquilo que eu falei. Cada pessoa vai processar de uma maneira diferente. Muito difícil a gente falar que quanto mais rejeitado, menos sensível fica. Não acho válido essa questão, porque a psicologia fala muito que isso é muito individual. Para algumas pessoas pode funcionar desse jeito que você falou, mas para outras não. Entendeu? Eu sou bloqueada na minha vida, relacionamento, não sinto nada pelas pessoas depois do meu primeiro amor, deve ser. Ok, bloqueada na sua vida. E você acha que tá legal continuar assim ou você acha que seria interessante quebrar esse padrão? Qual que é a sua opinião? Que eu não sei seu nome. Galera, é o seguinte. Na vida adulta, a ferida da rejeição, ela vai encontrar um lugar que ela mais aparece nos relacionamentos amorosos. Isso é fato. Por quê? Necessariamente nos relacionamentos amorosos. Porque o vínculo romântico ativa justamente as partes mais vulneráveis da nossa identidade. Não é? Amar é ter que estar vulnerável. Desejo de ser aceita, de ser amada e de ser escolhida. Entendeu? É isso. Então, assim, pra quem tem a feridinha desde cedo da rejeição, às vezes estar em um relacionamento pode ser como viver o tempo todo em alerta, esperando o próximo abandono. Tem pessoas que são assim, sabe? Por ter a ferida da rejeição, vivem em alerta, esperando o próximo abandono. Mesmo quando tudo tá bem, tudo tá parecendo bem, a mente continua colocando na sua cabecinha, né? Será que ele vai cansar de mim? Será que ela vai cansar de mim? Será que ela vai me trocar por alguém melhor? Será que ele vai me trocar por alguém melhor? Né? Caio, vai me avisando, tá bom? Por gentileza. Eu sou assim, olha lá, tá vendo? Gente, ó, baúzinho quase liberando. Por gentileza pra mim, clica no baú. Tá bom? Clica no baú pra mim, abre ele. Na hora de escolher um presente, quando você for mandar, manda esse coração laranja aqui pra mim, o Heart Me, que tá do lado do meu nome. Esse coraçãozinho. Por favor, vê quem consegue fazer isso. Clica no baú, abre, pega uma moedinha e clica no coraçãozinho laranja aqui. Vamos ver quem consegue. Ainda tem moedinha, gente. Todo mundo pegando as moedas. Pega a moeda, pega a moedinha e clica no coração laranja. Aê, boa! Teve muitas pessoas que conseguiram. Legal, obrigada, viu, gente? É isso aí. Isso ajuda muito a live. Pandora, obrigada pelo heart, muito obrigada. Então, é aquilo, gente. Relacionamento amoroso dentro aí da questão da rejeição. O medo constante, esse medo constante pode levar de fato a pessoa a ter comportamentos mais extremos. De um lado, a pessoa se torna hipervigilante, né? Eu fico analisando cada gesto no relacionamento, cada palavra que o parceiro me fala, fico buscando sinais de desinteresse que às vezes não tem. E do outro, eu posso me tornar submissa. Lembra que a gente falou da dependência? Né? Ou seja, aceitar situações ruins só para eu não ser deixada. O clássico é melhor estar em um relacionamento ruim do que ser rejeitada. Entendeu? Esse pensamento é complicadíssimo, pessoal. Complicadíssimo. E essa dinâmica, vocês viram? Ela não nasceu de agora. É o eco, literalmente, daquela criança ali, daquela infância que a gente teve. Ou adolescência, se for o caso. Tá bom?
Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, ó. Vocês já viveram ou já presenciaram também alguém aceitando menos do que merece só pra não ser rejeitado? Vocês já conheceram alguém assim? Ou vocês já foram essas pessoas? De viver, né, ou presenciar alguém aceitando menos do que merece só pra não ser rejeitado. Vocês já fizeram ou já conheceram alguém assim? Bom dia, dia a dia com Eros. Muito bom dia. Vamos silenciar e banir, porque essa é a parte mais satisfatória. Bani ele já, Paty. Ai, gente, eu tô assim, entendeu? No respeito à live, eu já dou banimento e boa. Não fico dando segunda chance mais, não. Antes eu dava, né? Antes, no começo das lives, eu dava segunda chance. Eu falava, ai, deixa a pessoinha falar aqui, tá tudo bem. E aí a pessoa fazia um caos, então chega. E, inclusive, bom dia, Paty. Vamos fixar a Paty aqui. Pessoal, quero todo mundo abraçando a Paty, todo mundo seguindo o perfil dela, tá? Ela faz lives aqui, então todo mundo seguindo a psicóloga Patrícia pra mim, por gentileza. Tive a impressão que ele me quer longe, a Kiri. Bom dia, José, seja bem-vindo, eu estou bem, e você? Oi, Átila, seja bem-vindo, obrigada por republicar. Átila, manda um oi aí pra gente. Abigail, obrigada por me seguir, viu? Pessoal, todo mundo que gosta da live, gosta de assunto de saúde mental, psicologia, não se esquece de seguir o perfil para não perder as próximas lives. Amanhã a gente vai falar sobre chantagem emocional. Então, ó, se vocês não quiserem perder a live de amanhã sobre chantagem emocional, sigam aí o perfil que a gente vai falar sobre isso, beleza? Pessoal, outra pessoa que eu quero que vocês abracem aí de coração é o Átila, psicólogo. Inclusive, semana que vem a gente vai fazer uma live juntos, na sexta-feira, falando sobre transtorno de ansiedade. Eu vou chamar o Átila para participar aqui no meu perfil. Então, todo mundo seguindo ele, abraçando ele, que ele vai participar comigo na semana que vem, tá bom? Sandra, obrigada por me seguir. Vai ter, Luiz? Vai ter. Então, gente, voltando, ferida de rejeição ali no relacionamento também pode se manifestar na forma de ciúmes exagerado. Tem pessoas que têm ciúmes exagerado, tem uma autossabotagem exagerada e isso também pode vir da rejeição, tá bom? Pode ser que venha assim, tá? Muitas pessoas acabam terminando relações antes de serem deixadas. Eu prefiro controlar a rejeição do que correr o risco de vivê-la de surpresa. Então é melhor eu terminar primeiro do que terminem comigo, né? Tem muitas pessoas que têm essa linha de raciocínio. É melhor eu terminar antes do que eu correr o risco de terminarem comigo, entendeu? Maurício Apolo, obrigada por me seguir, Maurício, seja bem-vindo. Antecipam o sofrimento, exatamente, Vi, exatamente, né? Agora, tem outras pessoas que sufocam o parceiro por conta de ciúmes, sufoca, né? Através de cobrança, por conta desse medo de perder. Isso também é complicado, viu? Essa necessidade constante de que a pessoa fique provando o amor dela, para que a pessoa fique provando o amor dela, para Voltou? Voltou, continuou travado, gente? Ainda tá travado, voltou. Tive que ligar o 3G aqui. Tá travando? Mas agora voltou ou ainda tá ruim? Tava em looping? Bom dia, Azer, obrigada. Ah, legal. Perfeito, então. Tive que ligar o 3G aqui. Então, pessoal, voltando aqui. Que eu tava falando, né? Isso não significa falta de amor, tá? Justamente o contrário. Significa de que a pessoa tem aquele medo de que aquele amor acabe. Eu tenho tanto medo daquele amor acabar a qualquer momento que eu acabo fazendo esse tipo de comportamento. Esse ciúmes excessivo, essa autossabotagem. Então a ferida da rejeição, ela também distorce a forma como a gente ama, tá? Isso é muito real, transforma o vínculo de fato em um campo de inseguranças. As pessoas são muito inseguras. Nos relacionamentos faz com que a pessoa nunca se sinta de fato segura quando a gente fala da rejeição. Mesmo recebendo demonstração de afeto.
eu sempre tenho aquela sensação de que é pouco, ou de que não é real, sei lá, sabe? Ou de que vai acabar logo, logo. Então, o que era para ser um espaço de aconchego, que é o relacionamento amoroso, vira o medo o tempo todo. Então, olha por que a importância da gente tratar a questão da rejeição da nossa vida. Gente, quem aqui que está assistindo a live já percebeu que mesmo quando tá tudo bem, algumas pessoas não conseguem acreditar no amor que elas recebem. Vocês concordam com isso? Que existem pessoas que mesmo quando tá tudo bem, elas não conseguem acreditar naquele amor que elas recebem. Concordam ou não concordam? Bom dia, HB, seja bem-vindo. Eu sou paranoico com tudo. Poliana, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Olha o tema, você poderia trazer tema de ciúmes. Verdade, Flávia, verdade. Pessoal, quem chegou agora, por gentileza, republica a live pra mim. Todo mundo apertando na telinha aqui, clicando na opçãozinha amarela, tá bom? Seguinte, vocês acham que o ciúmes exagerado, ele vem mais de um amor mesmo? Ou pode vir mais da ferida de rejeição? Quem acha que ciúmes exagerado vem mais de amor, manda número 1. Quem acha que vem mais de ferida de rejeição, manda número 2, quando a gente fala de um ciúmes exagerado. Número 1 ou número 2? Vem do amor ou vem da ferida de rejeição? Coloca aqui pra mim, 1, 2, 1, 2, 1, 2 aqui no chat. E aí? Qual que é a opinião de vocês, gente? Ciúme exagerado vem mais do amor, número 1, ou da ferida da rejeição, número 2? Vem de feridas, não só de rejeição. Já me relacionei com uma pessoa que sofreu rejeição na infância e reproduziu tal comportamentos a 2. É o que acontece. É o que acontece. E quem teme tanto ser rejeitado, acaba sem querer provocando uma rejeição? Vocês acham que isso faz sentido? Aquela pessoa, ela teme tanto ser rejeitada, que ela tem tantos comportamentos que acaba gerando uma rejeição, que é o que ela menos queria. Faz sentido? Sim ou não? Ó, a Caroline disse que sim, a Vânia colocou que sim também, a Gesiele, o Wagner, ok, o Jefferson, Cris, obrigada pela rosinha. Rejeição pode causar a falta de confiança no outro? Sim, Polly, porque são as inseguranças, né? A sua insegurança faz você não baixar a guarda, você não conseguir confiar. Isso, inclusive, é consequência desse tipo de coisa. Eu rejeito primeiro para não ser rejeitada lá, Carol. Tá vendo? Agora eu vou falar o impacto que a rejeição ela tem no nosso cérebro, porque eu, como neuropsicóloga, não posso deixar de lado a gente falar da neurociência, né? É muito bom a gente falar sobre como o nosso cérebro, o funcionamento cerebral e tudo mais, ele processa também essa questão. Porque na neurociência, a ciência, já há vários artigos, né, científicos, depois vocês podem até pesquisar, mostraram muito pra gente que rejeição dói de verdade. Gente, não é uma metáfora. Às vezes a gente acha que é uma metáfora, né? Assim, quando alguém passa por uma rejeição, as áreas do cérebro da dor física aparecem. De fato aparecem. Revela pra gente, tem algumas estruturas do nosso cérebro, o córtex, alguns córtex que a gente tem, a amígdala também, que literalmente disparam quando a gente vive uma experiência de rejeição. Ou seja, o que significa isso? Quando você é deixado de lado, quando você é ignorado, quando você é rejeitado, o seu cérebro entende como se você tivesse levado um soco. Um soco mesmo. Sabe? Uma queimadura. Doeu, dói. É uma dor real, gente. É uma dor que dói mesmo, só que emocional. Certo? Obrigada. Muito obrigada pelos feedbacks, tá? Então, isso explica, olha só, isso que eu trouxe agora explica muito aquelas frases que as pessoas falam, né? Quando elas falam de rejeição, elas falam assim, nossa, parecia que meu peito tava apertado, tava doendo. Doeu no estômago. Sabe aquela frase que a gente fala? Nossa, minha rejeição doeu no estômago. Eu senti um vazio. E de fato, pessoal, o corpo ele reage com coração acelerado depois de uma rejeição. Aí entra até nas crises de ansiedade, né? Aperto no peito, falta de ar, náusea. Tem gente que sente náusea depois dessa experiência. Então,
Neurobiologia, gente, o nosso cérebro ele foi programado. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. O nosso cérebro ele foi programado para buscar pertencimento, porque ao longo da nossa evolução, ser rejeitado significava a gente estar em perigo. Se você era uma pessoa que não andava em bando, se você era isolado, para os nossos ancestrais era risco de morte. Ficar sozinho, ficar só você ali, a chance de você sobreviver é muito pequena. Então o nosso cérebro é programado para estar em sociedade, para não ser rejeitado, para estar pertencendo a algum lugar, entendeu? Por isso que hoje em dia, mesmo né, com a evolução e tudo mais, a rejeição ela vai sim acionar alguns alarmes extremamente intensos, tá? Certinho? Fui abandonado de pai e mãe, não consigo ter amigos e meu relacionamento não anda bem. Olha só, José. José, e é muito importante então você buscar ajuda profissional, tá bom? Porque olha só como isso tá limitando a sua vida, né? Tá afetando as suas outras relações. Então olha só que importante, tá bom? Acho muito importante. Me explica mais sobre a relação entre rejeição e as amígdalas. Jane, basicamente o que eu falei, neurobiologia, tá? A neurociência, vamos lá, de novo, traz muito pra gente, isso vocês podem pesquisar depois em alguns artigos científicos, tá? Pode pesquisar no Google mesmo o que vocês acham, que estruturas do nosso cérebro, o córtex aqui, é que eu não vou ficar falando o nome de córtex, né? Porque vocês não querem saber o nome de córtex. E a nossa amígdala, que também é uma parte do cérebro, eu não sei se vocês sabem, né? Porque isso a gente tem na aula de neuroanatomia na psicologia. Mas existe uma parte do cérebro chamada amígdala, certo? Opa, que tinha quase um bicho querendo entrar aqui. E tanto esse córtex quanto a amígdala, elas disparam quando a gente vive uma experiência de rejeição, tá bom? E aí causa essa dor, igual eu falei, uma dor emocional gigantesca, né? Então, olha como, de fato, a neuropsicologia, ela também ajuda a gente a entender como essa forma, essa dor, de fato, ela mexe com a nossa maneira de pensar. Porque quando alguém é rejeitado, o cérebro dispara também aquele ciclo que a gente chama na psicologia de ruminação. Vocês já ouviram falar da ruminação? Ruminar pensamentos, aquele pensamento repetitivo que não sai da sua cabeça, que fica o tempo todo, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Eu nunca sou suficiente, por que comigo? Nossa, é sempre assim? Não importa com quem eu me relaciono, sempre é o mesmo fim. Olha só essa ruminação. Meu sogro é narcisista, o jeito que ele trata meu marido até hoje é repudiante, sempre acha um defeito. Kika, provavelmente ele tem traços narcisistas, né? Uma pessoa tóxica. E aquilo, né? A gente sabe que existem muitas pessoas da nossa família com traços tóxicos de fato, com traços narcisistas de fato. Por isso a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, para que a gente não acabe com ela devido a essas pessoas, né? Porque o outro a gente não muda. O seu sogro a gente não vai mudar, né? O que a gente vai mudar é como isso impacta na gente. Como que isso está impactando em você, tá bom? Acho que é essa pergunta principal. Obrigada, Anzer, muito obrigada. Janete, fui rejeitada pelo meu pai desde quando me conheço por gente. Janete, é uma coisa que você já processou ou ainda não? Estou passando por isso, obrigada pelas palavras. Imagina, Elisângela. Fica aqui na live que inclusive a gente vai falar sobre essa questão de como tratar também. Porque lembra que eu falei da ruminação dos pensamentos? O que acontece? O nosso cérebro ele está tentando encontrar uma explicação para evitar que aquilo aconteça de novo, essa rejeição. Só que no processo, a gente está aumentando ainda mais a dor. Vocês percebem como o nosso cérebro ele fica tentando ajudar a gente, só que na maioria das vezes ele acaba atrapalhando mais do que ajudando? De fato, né? Eu vou ficar ruminando aqui, pensando para tentar achar uma explicação. Mas esse ficar pensando é onde aumenta mais e mais a dor que a gente tá sentindo, né? Daiane Souza, obrigada, Daiane, por me seguir. Pessoal, quem tá aqui assistindo a live pela primeira vez? Tem pessoas que me conheceram hoje ou são pessoas que já me conhecem durante um tempo? Me contem, tem alguém que tá assistindo aqui pela primeira vez? Coloca eu aqui, quem tiver aqui pela primeira vez na live. Me conta, manda eu. Vamos ver.
a Janete, a Elisângela, o Rodrigo, a Gleice. Pela segunda vez, a Val, Juliana, Edneia, Abigail, José, Cláudio, legal, Elisa, Rê, Franci, Josiane, Evelyn, conheci você na live da Paty. Ah, legal, Daiane, vim pela Marcela, que legal. Aí, ó, o nosso trio, né, fazendo história. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Espero muito que vocês gostem da live, tá? Se vocês gostam de saúde mental, se vocês gostam de psicologia, eu já deixo aqui o convite para vocês seguirem o meu perfil, para vocês poderem acompanhar as próximas lives que eu vou trazer. Amanhã eu vou falar sobre chantagem emocional. Então, se você não quiser perder a live de amanhã sobre chantagem emocional, vai ser uma live muito boa, de verdade. Sigam aí o perfil, tá bom? Para vocês não perderem a live sobre chantagem emocional. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então sigam aí, fica o convite para vocês me abraçarem. Fechou? E eu queria saber de que lugar vocês são, gente, do Brasil. Aonde que vocês moram? Até onde a nossa live tá chegando? Contem pra mim o estado do Brasil ou fora do Brasil, se vocês tiverem, que estão assistindo aqui a live. Contem pra mim, da onde vocês são? Ó, a França é de Fortaleza. Bom dia, Sul. Não posso perder amanhã. Kika, vai ser bom. Recife, Rio de Janeiro, Apucarana, Paraná, Indaiatuba, São Paulo. JF? Não conheço. O que é JF? SP, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, tem uma galera de Minas, interior de São Paulo também, Pernambuco, legal, sejam todos muito bem-vindos então. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Ah, Juiz de Fora, tá, Carol, Juiz de Fora, Minas Gerais. Oi, Malu, obrigada pelas rosinhas. Muito obrigada, Malu, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada pelas rosinhas. Que horas é minha live? Às 10h30, no horário de Brasília, tá bom? Às 10h30 de manhã. Das 10h30 ao meio-dia, meio-dia e 15, por aí. Dai, obrigada pelas rosinhas, Dai. Su, obrigada por me seguir. Bom dia, Malu, tudo bem? Espero que você esteja bem. Pessoal, seguinte... Vamos para um exemplo simples do que eu falei aqui. Obrigada. Você gostou? Eu achei tão bonitinho também. Depois que eu comprei a ampulheta, eu achei que a ampulheta deu um destaque a mais, porque tava vazio esse cantinho. Aí eu falei, preciso comprar alguma coisa. E aí eu comprei a ampulheta para equilibrar com a planta aqui, né? Fazer uma coisa bem minimalista. 40k. Obrigada, gente. Obrigada aí pelos 40k de likes. Gente, pensa em alguém que foi deixado em um término de relacionamento. A pessoa ela foi deixada em um término, ela terminou, certinho? Cheguei agora por essa frase, me identifiquei super. Fica aqui então que a gente tá falando sobre isso, tá? Reflexões e pensamentos, seja muito bem-vindo. Gente, além da dor do fim de um término de relacionamento, de casamento, vocês sabem que a nossa mente ela começa a ficar revisitando, né? Revisitando cada detalhe do relacionamento. A nossa mente, ela revisita cada detalhe. Eu fico procurando alguns erros, eu fico procurando alguns sinais, algumas frases, não é? E o que acontece? O nosso cérebro, ele tá tentando aprender. O que eu fiz de errado, então, para eu chegar nessa rejeição? Para eu chegar nesse término? A pessoa, ela revive a rejeição 1000 vezes na cabeça. Dentro da cabeça dela. E quanto mais revive, mais forte fica o trauma. Vocês conseguem entender? Parece que tá ajudando, mas não, né? O nosso corpo, ele não tá conseguindo diferenciar a lembrança do acontecimento real. Entende? Obrigada, Malu, pelo colar da amizade. Muito obrigada, viu? Gente, quem tá chegando agora, não se esquece de republicar, tá bom? Por gentileza, pra mim. Fica apertando aqui na tela. Opa! Apertando aqui na tela e clica na opçãozinha amarela aqui, por gentileza. Deixa eu até fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam que quando a gente lembra de uma rejeição antiga, as emoções elas voltam quase tão fortes quanto no dia que aconteceu a rejeição? Acontece isso com vocês? Quando vocês se lembram da rejeição, a emoção ela vem tão forte quase quanto no dia que aconteceu. Literalmente assim. Sim ou não? Contem aqui pra mim, ó. A Rê colocou que sim.
Maria, obrigada por compartilhar o vídeo da live, Maria. O Luiz colocou que sim também, tá vendo? É o seguinte. Vamos ver. A Carol disse que sim, a Fabiana disse que sim, a Poliana também disse que sim. Olha só. Então eu vou fazer outra pergunta. Hoje em dia eu fico brava de me ter colocado naquela situação ou não sinto nada. Vocês acham que reviver mentalmente a rejeição é uma forma da gente aprender com o que aconteceu ou da gente se torturar? Número 1 ou número 2? Vou colocar. Quem acha que reviver mentalmente a rejeição é uma forma de aprender, manda número 1. Quem acha que é uma forma de se torturar, manda número 2. 1 ou 2? Bom dia, Luciana. Mandem aqui pra mim, gente. Fui rejeitada uma vez e realmente dói demais, mas aprendi muito com isso. E aí, 1 ou 2? Qual será que vai chegar no mais enviado aqui pra gente? Reviver mentalmente a rejeição é uma forma de aprender ou é uma forma de se torturar? Número 1 ou número 2? Tiveram algumas pessoas que colocaram 1, mas a maioria colocou número 2, olha lá, mais enviado, 2. Então, de fato, né? Deixa eu falar desculpa, gente. Falar uma coisa pra vocês, Vamos entender. Eu quero saber, na verdade, a opinião de vocês. Vocês querem saber quando que a dor da rejeição é considerada normal e quando ela deixa de ser saudável? Vocês querem saber? Se vocês quiserem saber, eu explico. Se vocês não quiserem, a gente pula. Coloca sim ou não. Vocês querem saber quando a dor da rejeição é normal e quando ela deixa de ser saudável? A gente pode falar sobre isso ou corta? Tira. Sim ou não? Sim ou não? Coloquem aqui. Falamos então? Então tá bom. Então a gente fala. Pessoal, seguinte. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Como tudo que eu tô falando aqui, né? Pera aí que deu uma travadinha. Deu uma travada, voltou? Voltamos? Acho que voltamos, né? Bom dia, Nathalie. Seja bem-vinda. Galera, então vamos falar sobre isso, Sentir dor diante de uma rejeição, todo mundo vai sentir. Até porque vocês são seres humanos. Bom dia, Gerlane. Então, como a gente viu, o nosso cérebro ele vai reagir à rejeição de forma muito parecida com a dor física. Então, quem nunca chorou por não ter sido escolhido? Quem nunca chorou por ter levado um fora? Quem nunca? Quem nunca chorou por não ter sido aceito em um grupo? Não é? A gente já chorou por conta disso. É claro que sim. Bom dia, Vânia. Bom dia, Nica. Isso faz parte da vida, gente. Até certo ponto, pode ser saudável a gente ter sido rejeitado e chorar por aquilo, porque a dor mostra que aquilo era importante pra você, né? Aquilo era importante. O problema não é sentir. Mas quanto tempo faz que você tá sentindo isso? Com que intensidade você tá sentindo isso? Bom dia, Nathalie. O quanto isso tá ocupando a sua vida? Aí já é uma questão. Porque, é super normal a gente ficar triste alguns dias depois de um término, não é? Pô, terminei meu relacionamento, é claro que eu vou ficar triste. Terminei meu casamento, é claro, né? Eu vou me sentir abalado após uma entrevista de emprego que não deu certo, que eu fui rejeitado na entrevista, né? Eu vou me frustrar por eu não ter sido incluída em um grupo de amigos. Só que quando a dor ela começa a se estender, e aí eu falo por semanas, por meses, por anos, vira um padrão de sofrimento que te paralisou essa rejeição, aí a gente não tá falando de uma reação normal. Não estamos falando de uma reação normal. Vânia, obrigada por me seguir. Aí a gente tá falando de uma ferida que virou trauma. Vocês entendem? Virou trauma. Tá impedindo a pessoa de seguir em frente. Certinho? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Vocês já tiveram numa situação em que você percebeu que você demorou mais do que o esperado para se recuperar de uma rejeição? Vocês estão nesse momento em que vocês estão percebendo que o tempo já passou demais, parece que está passando mais do que o normal para eu conseguir me recuperar dessa rejeição. Porque se sim, então já é um sinal de alerta. Conheço essa dor pelas atitudes da minha mãe, irmãos e filhos. Olha só.
Tudo por uma herança que não existe. Olha, Rê. Gente, os sinais de que a dor, ela deixou de ser saudável, eu vou falar aqui pra vocês, porque são sinais extremamente claros quando não tá mais saudável. Primeiro, você tem uma dificuldade de confiar de novo nas pessoas. Se você tem uma dificuldade de confiar novamente nas pessoas por conta da sua rejeição, isso é um sinal de alerta. Se você tem um medo gigantesco de começar relacionamento, isso é um sinal de alerta. Tá bom? Se você tem uma baixa autoestima que não passa, você tem autoestima baixa faz meses, faz muito tempo, isso também é um sinal de alerta. E se os seus pensamentos, eles ficam toda hora recorrentes ali de autossabotagem, isso também, ok? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui pra mim, ó. Eu aprendi a ficar com o pé atrás. Eu estou assim, o João. João, é importante começar uma ajuda profissional, tá? Começar uma terapia. Única vez que eu realmente senti dor por isso, me deu uma baita crise de ansiedade, tá vendo? 7 meses com a dor da rejeição. João, se você estiver paralisado de alguma maneira, é importante você buscar ajuda profissional. Sou rejeitada pelo meu esposo que não me dá atenção. Entendi, Dai. E como que você tá com essa situação? Eu fui fardada embora mandada, deve ser. Eu fui mandada embora grávida da empresa. Isso mexe muito comigo por não poder comprar as coisas. Olha só, Larissa. Por isso a importância, né, da gente cuidar da nossa saúde mental, porque isso de fato é um sofrimento, né? Inclusive se sinta acolhida aqui, tá, Larissa? Apesar da live não substituir terapia, é um lugar, é um espaço de acolhimento de qualquer maneira, né? Então é muito importante, se você puder, buscar até um serviço psicológico gratuito, se for, busque. Principalmente por conta da maternidade também, né? Além de tudo. Eu tenho autoestima baixa e sempre volto pra ele, Anica. Eu estou assim, estou com a minha autoestima baixa e com o meu corpo. Ter uma revolta, pessoa, não querer ter nenhum contato com a pessoa. Nina Moreira, obrigada por me seguir, Nina. Seja bem-vinda. Gente, todo mundo que tá gostando da live, não se esquece de seguir. Ju, obrigada pela rosinha. E depois de seguir, não se esquece de republicar, tá? Ó, apertando na tela aqui pra mim e clicando na opçãozinha amarela. Agora é o seguinte, vamos lá. Michele, obrigada pelo heart me, muito obrigada. Gente, sinais que a dor deixou de ser saudável são todos esses que eu falei. Então, nesses casos, a pessoa, ela não tá apenas sentindo a rejeição que aconteceu. Nesses casos que eu disse agora, você tá literalmente revivendo aquela cena todas as vezes que você enfrenta alguma coisa parecida. Então, é como se o cérebro ele tivesse ficado preso no passado, tem que tomar cuidado com isso. Porque o cérebro ficar preso no passado, cada nova experiência, você vai ver como uma ameaça, entendeu? Abigail, obrigada pela rosinha. Mesmo quando não existe motivo para isso ser visto como ameaça, vocês entendem? Exemplo, Glícia Menezes. Obrigada, Glícia, por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda aqui no nosso perfil. Galera, exemplo, vamos supor que alguém levou um fora anos atrás. Tipo, faz anos que eu levei um fora. Faz meses que eu levei um fora. E desde então, eu acredito que eu nunca mais vou ser amada, sabe? Por conta desse fora que eu levei. Larissa, Rosilene, obrigada por me seguir, meninas. Sejam muito bem-vindas. Então, pessoal, o que acontece? Cada nova tentativa de você se aproximar de alguém, já vem aquela vozinha. Vai dar errado. Vai dar errado. Aí a gente já não tá falando de um luto normal. A gente tá falando da ferida de rejeição que tá tomando conta da identidade da pessoa. Vocês entenderam? Então é nesse ponto que o sofrimento ele deixou de ser saudável e passou a ser um padrão que tá te adoecendo. Tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Corace Gomes Pereira. Muito obrigada por me seguir, Corace. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, acredito eu. Eu só fico na cama, não tenho vontade de fazer nada. Daiane, isso é um sinal de alerta para mostrar que a sua saúde mental, ela precisa ser olhada com carinho, tá? Porque você só fica na cama, você não tem vontade de fazer nada. O que isso tá mostrando pra gente? Um sofrimento emocional muito grande, tá bom? Nica, obrigada por me seguir. Selma, muito obrigada por me seguir também. Selma, seja bem-vinda, tá? Gente,
Então, vocês viram, né? Quando que a gente deixou de ser saudável aí na rejeição. Por que tentamos ser aceitos quando somos rejeitados? Kika, porque isso faz parte da nossa experiência humana. É o que eu falei no começo da live. Mexe com a nossa identidade. Entendeu? Mexe com a nossa identidade. Qual deve ser o meu posicionamento com a pessoa que me rejeitou? Conceição, você não vai nem pensar da pessoa que te rejeitou, você vai pensar em você. É possível voltar uma amizade? Se isso fizer bem pra você, tranquilamente, não existe certo e errado. Mas se não fizer bem, às vezes é legal colocar um limite ali sim. Natália, obrigada por me seguir, viu? Seja bem-vinda, Natália Pereira. Seja muito bem-vinda, tá? Gente, vocês acham que a rejeição, ela fortalece ou ela destrói dependendo da maneira como a gente lida com ela? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que de alguma forma a rejeição ela pode fortalecer ou ela sempre vai destruir? Quem acha que a rejeição pode fortalecer dependendo da forma como você lida, manda o número 1. Quem acha que sempre vai destruir, manda o número 2. 1 ou 2, coloca aqui pra mim. Bom dia, Fabi. Eu corri atrás, mas acabei me ferrando mais ainda. Então, aconselho não correr atrás dessa rejeição. E aí, gente? Número 1, número 2. Bom dia, Eloá. Seja bem-vinda. Como é que você está? Quem tá chegando agora vai republicando a live pra mim, tá bom? Ivani, obrigada por me seguir. Eu sempre fui uma mulher que demonstrou tudo, a Fabi. Bom dia, Naide. Seja bem-vinda. Além de destruir, se tornar um ciclo vicioso. Ok. Agora é o seguinte, então. Beleza. Se você carrega a ferida da rejeição, você vai ter que aprender a conviver com a rejeição, com a ferida? Ou vocês acham que você realmente pode curar essa ferida? Qual que é a opinião de vocês? Será que quem carrega a ferida da rejeição precisa aprender a conviver com ela, número 1, de novo, número 1, ou pode realmente se curar se fizer uma terapia, alguma coisa assim? Manda número 2. Falem aí a opinião de vocês, gente. O que vocês acham? Quem carrega a ferida da rejeição precisa aprender a conviver, número 1, ou pode se curar, número 2? Mandem aqui, 1, 2, 1, 2. Vamos ver qual que aparece de mais enviado aqui pra gente, ó. Ó, número 2. E de fato. Agora eu vou falar da autoestima, porque muitas pessoas que estão aqui assistindo a live, muitas mulheres, inclusive, parece que a maioria, disse que a autoestima ela foi completamente abalada por conta da rejeição. E, gente, é isso. Quando esse tipo de rejeição ele acaba se repetindo ao longo da vida, não vai só afetar aquele momento, mas vai corroer a forma como a gente se enxerga, como a pessoa se enxerga. A autoestima, ela deveria ser construída com base em reconhecimento, não é? Em apoio, em aceitação. Só que parece que depois que a gente sofreu algum tipo de rejeição, ela passa a ser moldada por aquela mensagem de eu não sou boa o bastante. Por isso que tem que tomar cuidado. Qual que é o resultado? Sabe aquela pessoa que vive duvidando dela mesma? Sabe aquela pessoa que fica minimizando todas as conquistas dela? Ela mesma minimiza? Fica precisando o tempo todo de validação de alguém para eu me sentir minimamente segura? Tem alguém que se identifica com isso? Uma pessoa adulta que fica duvidando de você mesma, minimizando as suas conquistas, precisando de validação de outra pessoa para você se sentir minimamente segura. Porque o que acontece? Isso aí, gente, ó, o Elias, Elisângela, Cris, Larissas, ó, ah lá, a Kika, gente, olha, de verdade, vocês viram como isso mexeu com a identidade de vocês? Não é só sobre a gente não ter sido escolhida naquele momento, não é. Mas entra aquela narrativa, eu não sou digna de ser escolhida. É aí que tá o problema. A rejeição, ela virou parte dessa narrativa interna que a gente chama na psicologia. E isso vai influenciar nas suas escolhas, isso vai influenciar nos seus relacionamentos, e isso vai influenciar até nos seus sonhos profissionais. Pra ser bem sincera. Ah lá, o Elias está passando por isso por conta da separação.
né? Quantas pessoas não deixam de tentar alguma coisa nova porque já carrega a certeza de que vai fracassar, de que não vai dar certo, de que eu não vou ser aceita, então eu nem tento. Vocês entenderam? Isso, gente, é muito complicado, porque eu entendo que vocês sentem muito medo de não sentir a mesma dor que eu já senti uma vez. Beleza, mas olha como isso distorceu demais o que a gente, né, tá sentindo. Vocês já deixaram de tentar alguma coisa por acreditar que não era bom o suficiente pra tentar? Vocês já fizeram isso? Coloca eu, quem se identifica. Quem aqui já sentiu que deixou de tentar fazer alguma coisa nova por você acreditar que não era boa o suficiente para conseguir fazer aquilo? Coloca eu aqui. Já. Reflexões. Obrigada, Vânia, pela florzinha, viu? Muito obrigada. Flávia, Nica, Cristina, várias vezes. Eu estou me sentindo assim, o Elias. Então... E na prática, gente, essa distorção, ela vai aparecer de várias formas. Pessoas que entram em relacionamentos abusivos porque acredita que não merece alguém melhor. Quanta gente a gente já viu que aceita estar em um relacionamento tóxico por acreditar que aquilo é o que eu mereço? Olha a problemática, né? Quantas pessoas não aceitam um cargo na empresa onde você está trabalhando porque acha que você não tem valor? Ou eu sou uma pessoa que eu fico me anulando o tempo todo para eu não ser criticada. E aí eu fico me anulando nas minhas amizades, me anulando nos meus relacionamentos para eu não ser criticada. E o que dói é que às vezes a própria pessoa, gente, ela não percebe que tá fazendo isso. Vocês entendem? Para ela... É como eu sou, é a minha realidade. Mas será que é como você é? Será que é a sua realidade ou será que é a rejeição que está moldando a sua identidade? Vamos pensar com carinho sobre isso, porque isso de fato influencia, tá bom? Eu não sei se vocês são pessoas que parecem que vivem abaixo do potencial de vocês, por falta de confiança em vocês mesmos. AJS, obrigada pela rosinha, tá? Vocês já conheceram alguém que parecia viver abaixo do seu potencial por conta da falta de confiança? Ou vocês já foram essas pessoas que aceitaram o mínimo, aceitaram migalhas por conta da falta de autoestima? E aí? Ó, o Luiz, é difícil mudar o outro a gente não tem poder. Exatamente, exatamente. Conheci um monte de gente assim, que aceita menos do que merece. Olha só. Olha só. Então é isso, né? Gente, agora a gente vai falar de alguns comportamentos ruins e alguns comportamentos bons. Tá bom? Pode ser? Diante da rejeição. O que vocês acham? Da gente falar de alguns comportamentos bons e alguns comportamentos ruins da rejeição. Pode ser? Podemos seguir dessa maneira? O que vocês acham? Acho que sim, né? Da Luz, obrigada por compartilhar o vídeo da live. E a JS, obrigada por me seguir. Seja muito bem-vinda, tá? Ou bem-vindo, não sei. Gente, é legal a gente falar, né? Mundo dos doramas, obrigada pelo heart, muito obrigada. Então é aquilo que a gente disse. Rejeição, se não for elaborada, ela vai gerar comportamentos de defesa. Comportamentos de defesa que na prática aumentam a dor. Obrigada, Mundo dos Doramas, obrigada pelas mãozinhas fazendo coração. Quais que são os comportamentos mais comuns, literalmente, né? Depois que a gente sofreu uma rejeição. Primeiro de todos, evitar a intimidade para não correr o risco de ser rejeitado. Certinho? Bloqueio emocional, vamos dar outro nome. Bloqueio emocional, tá? Tem gente que de fato evita intimidade para não correr o risco de ser rejeitada. Tem gente que se torna extremamente dependente da aprovação dos outros para não se sentir rejeitada. Tem gente que termina relacionamentos, né, ou foge de oportunidades antes que a rejeição ela venha. Esses são comportamentos extremamente ruins, gente.
Apesar de que, né, a gente parece que não tem controle, a gente tentar. Outro comportamento, idealizar excessivamente. Como assim? Você ser uma pessoa que você acredita que se eu conseguir agradar em tudo, então eu nunca vou ser rejeitada, né? Lembra da dependência emocional? A pessoa passa a viver pro outro. Eu vou anular os meus desejos aqui, as minhas próprias necessidades, para eu não correr o risco da pessoa me deixar. O que isso vai gerar? Isso vai gerar, galera, relação completamente desequilibrada. Onde o medo da rejeição, ele tá valendo mais do que a sua própria autenticidade. Olha que complicado. E é um paradoxo. Por quê? Porque tentando evitar a rejeição, a pessoa se perde dela mesma, né? Desculpa. Se perde dela mesma. E muitas vezes ela ainda assim é rejeitada ou ela tá se rejeitando, né? Certinho? Então, esse é o ponto principal. Agora, existem alguns comportamentos que ajudam a transformar a dor da rejeição em crescimento, sim. Primeiro de tudo, qual que é o primeiro comportamento que ajuda a gente a transformar a dor da rejeição em um crescimento? A consciência. Como assim? Reconhecer que essa ferida existe e que ela tá influenciando sim nas suas escolhas. Tem pessoas que entram em negação, né? Não quer olhar para a rejeição que você sofreu. Mas se você olha e se você reconhece, a partir daí você já vai para terapia. A partir daí você já começa a praticar o autoconhecimento. Você já começa a você aprender a se validar sem precisar do outro, em vez de ficar dependendo de aprovação externa, você aprende a se validar. Então esse é um comportamento bom. Qual que é o outro comportamento positivo? Resiliência. É difícil, né, a gente ser resiliente, mas a resiliência vai ajudar você a enxergar a rejeição não como prova da falta de valor que você tem, mas algo que, assim, nem sempre ser rejeitado significa eu não ser boa, cara. Não, muitas vezes significa só que eu não era compatível com essa pessoa, simples assim, que eu não era compatível com esse grupo, que eu não era compatível com esse contexto. Vocês entendem? Gente, essas mudanças que eu tô falando, elas não acontecem de uma hora para outra, beleza? Elas não acontecem de uma hora para outra. É na terapia que você vai aprender novas formas de lidar com essa dor da rejeição, entendeu? Que daí essa ferida da rejeição, ela vai saindo como um peso e vai se tornando uma oportunidade de eu conseguir me fortalecer. Não é que a rejeição, ela vai sumir, mas a gente vai aprender a enfrentar de uma maneira diferente, beleza? Abigail, vai lá, obrigada, viu, por aparecer na live, muito obrigada. E na terapia eu percebi que me sinto rejeitada por isso, olha só, Gi. E que bom que você tá fazendo terapia, que bom. Robson, já cheguei a acreditar que não existe amor. Ah lá, a crença distorcida, Robson, que acontece, né? Será que evitar relacionamento para não ser rejeitado é bom ou é ruim? Quem acha que é bom, manda bom, bom, bom. Quem acha que é ruim, manda ruim no chat. Evitar relacionamentos para não ser rejeitada é algo bom ou é algo ruim? Coloquem aqui para mim a opinião de vocês. E aí? Será que evitar relação para não ser rejeitada é bom ou é ruim? A Nica colocou que bom, mas a maioria colocou que é ruim. Tem sido ruim porque me fechei. De não acreditar, olha lá. O Elias também. Olha só, gente. Olha só, né? Então, ó, deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês aqui, pessoal. Como sempre, né? A ferida da rejeição, ela não vai se curar só com o tempo. Tem gente que acha, o tempo cura, né? Se for uma ferida da rejeição muito grande. Mas quantas pessoas não escutam frases como já passou, supera, faz tempo que isso passou, isso é coisa da sua cabeça, o que você tá sofrendo com isso? Só que, pessoal, a dor, ela é muito profunda e a pessoa não consegue elaborar e é aí que vai entrar a terapia.
É na terapia que você vai ter um lugar seguro, onde você vai conseguir revisitar suas experiências de rejeição, só que você não vai ser julgada por isso. Você finalmente vai dar nome àquilo que você carregou por tanto tempo ali na sua vida. A terapia faz isso, né? Na TCC, a minha abordagem, a gente vai entender as crenças formadas a partir da rejeição. Então olha o que o Elias, o Robson trouxe, por exemplo, a crença de que amor não existe. Essa crença, ela veio da rejeição. Eu não sou digno de amor? Sempre vão me abandonar? O amor não existe? Vamos aprender a questionar a veracidade dessas informações, dessas crenças? Porque a terapia vai fazer isso, ela vai abrir um espaço para a gente conseguir ter novas interpretações. Talvez o abandono não tenha sido sua culpa. Talvez a rejeição diga mais sobre o outro do que sobre você. Vocês entendem? Então é isso que a gente vai trabalhar na terapia. A gente vai fazer isso passo a passo. A gente vai permitir que a dor, ela perca a força e que a pessoa, ela volte a acreditar que eu posso sim ser amada e eu posso sim ser aceito, entendeu? Simples assim. Olha lá, tá vendo, Elias? Clau Maria, obrigada por me seguir. Clau, pessoal, todo mundo que tá gostando da live, não se esquece de seguir pra não perder as próximas, tá bom? Por gentileza. Terror, obrigada pelo feedback aí. Pra mim, ninguém gosta verdadeiramente de mim quando começa a namorar, tá vendo, Gi? Olha só uma crença errada. Creuza Daiane, obrigada por me seguir, Creuza. Terror, obrigada pelo heart, muito obrigada. Então, gente, é isso que a gente vai fazer na terapia, tá bom? E outra, a gente vai treinar vocês a novos comportamentos, tá bom? Em vez de fugir de relações ou você ficar vivendo na autossabotagem, a gente vai fazer vocês aprenderem. Vamos se expor devagarzinho a novas experiências? Edneia, obrigada por me seguir. Entendeu? Vamos fazer algumas pequenas interações, vamos colocar uns novos limites, vamos colocar alguns diálogos mais assertivos. Já entendi que a rejeição que levei tinha a ver com o outro, mas ainda doeu bastante. Dói. E doer não é o problema, Lucas. A gente falou sobre isso. Doer não é o problema. O problema é o que você fez com essa dor. Bom dia, eu tenho a crença que vou ser abandonada e faço tudo para isso acontecer inconscientemente. Olha só, Ellen. Ou seja, estamos num padrão comportamental, né, Ellen? Estamos num padrão. E como que a gente faz para quebrar esse padrão comportamental? Como é que a gente faz? Já que mesmo inconscientemente eu acabo agindo dessa maneira. Terapia. Eu não sei se você já faz, Ellen, mas é muito importante você buscar um psicólogo. Roseli, obrigada, Roseli, por me seguir, viu? Muito obrigada. Obrigada também a outra pessoa aqui que me seguiu, louco, eu acho, louco. Obrigada por me seguir também. Fui rejeitada, ignorada e humilhada, olha só. E isso a gente não processa de maneira tão fácil, né? Obrigada, Conceição, muito obrigada, viu? Volta amanhã. Cristina, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Obrigada por me seguir também, tá bom? Pessoal, então é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai reeducar as emoçõezinhas de vocês. Não é que a gente vai apagar a ferida da rejeição, mas a gente vai ensinar a conviver com ela de maneira mais saudável, tá? Agora eu quero saber, vocês têm perguntas, alguma coisa assim, tá? Se vocês não tiverem perguntas, não tiverem mais questões, eu vou encerrar a live aí pra poder seguir com o dia, né? Que eu tenho muitos atendimentos hoje. Mas se vocês tiverem perguntinhas, aproveitem esse finalzinho pra perguntar, pode ser? Obrigada aí quem tá seguindo, inclusive, sejam todos bem-vindos. Quem não me abraçou, já fica o convite, me abraça, segue aí pra você poder me acompanhar. Se você tiver dúvidas, alguma coisa assim, certinho, manda aqui e vamos nessa. Qual livro você indica com esse tema da rejeição? Olha, esse tema específico da rejeição, eu acho que é legal a gente trazer indicação de livro que vai mostrar mais a como você entender o seu valor e as suas questões, né? Tem um livro chamado, com certeza vocês já ouviram falar, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é muito bom. Estou com depressão, como faço para sair disso? Roseli, para sair de uma depressão, você vai precisar de um acompanhamento profissional. Você vai precisar começar a fazer terapia
e a gente vai ver se você vai precisar começar a fazer acompanhamento psiquiátrico. Então, busque ajuda profissional com psicólogo, tá bom? Por gentileza. Para me atender, Elias, eu faço atendimento individual, né? Eu faço atendimentos dos meus pacientes aí, através do Google Meet. Se você quiser mais informações sobre a terapia comigo, basta você clicar aqui nesse balãozinho amarelo com essa setinha para cima, escrito serviços. Clique em cima dele, coloca lá que você quer saber sobre terapia. Que daí, logo que eu terminar a live, eu já vou lá te responder e explico sobre valores, horários e tudo mais. Então, quiser informações sobre terapia, clica aqui nesse balãozinho. Deixa eu ver. O que fazer quando alguém te pede um tempo? Rosângela, respeitar o limite da pessoa, né? Se a pessoa te pediu um tempo é porque alguma coisa estava desequilibrada. Então agora respeitar a escolha. Já fiz terapia, mas ainda assim começo coisas e nunca consigo finalizar. O que fazer? Começa coisas e nunca consegue finalizar. Quanto tempo você fez de terapia? E qual abordagem que era? Porque assim, ó, se você fez terapia em um momento e não funcionou, é legal você tentar de novo. Não desiste da psicologia. Tenta de novo. Veja, escolhe outra abordagem, qualquer coisa, tá? Porque assim, às vezes vocês falam assim, já fiz terapia e não adiantou. Aí eu pergunto quanto tempo faz que vocês fizeram, vocês falam que vocês fizeram durante 3 meses a terapia. Pô, gente, aí é complicado. Então, assim, dê tempo também da terapia fazer efeito. Às vezes vocês querem resultado imediato e não é assim que funciona. Vocês são seres humanos, então é claro que vai demorar um tempo até você ver um resultado. Não é que você não vai ver. Você vai ver. É na sutileza que você vê a terapia funcionando. Só que dê uma chance também novamente para terapia. Então, o que fazer? Buscar uma nova abordagem. Busca uma nova abordagem. Busca TCC ou alguma coisa assim. Tá bom? Bom dia, Luísa, seja bem-vinda. Pessoal, Gisete, obrigada por me seguir. Pessoal, eu vou nessa então, tá? Quero agradecer aí todo mundo pela participação de hoje. Obrigada pelos 58.6k de likes. Pra quem não sabe, temos um canal no YouTube, tá bom? Lá eu jogo todas as lives que eu faço aqui durante a semana. Então, se você não conseguiu assistir a live de hoje desde o começo, quer assistir a live de ontem, que eu falei também sobre outros temas, vão lá no YouTube, gente, e coloca Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Ou coloca esse arroba aqui, ó, @psi.rafaduarte, tá bom? Procurando no YouTube, eu tô jogando todas as lives lá. Então a gente já, inclusive, colocou várias... A gente já colocou várias lives lá, ó. Tá vendo? Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Aí eu já coloquei várias lives. Narcisismos nas relações, términos também, ok? Crises de ansiedade, dependência emocional, pensamento intrusivo... Enfim, então se vocês quiserem assistir a live de hoje desde o começo e a live de ontem, a live dessa semana, basta procurar aí no YouTube desse jeito aqui que o Caio colocou pra gente, ó. Rafaela Duarte, neuropsicóloga, que daí vocês conseguem acessar. Combinado? Certinho? É isso então, pessoal. É isso, nos vemos então amanhã às 10h30 a gente se vê. Amanhã o tema vai ser sobre chantagem emocional, então se você não quiser perder o tema de amanhã sobre chantagem emocional, segue aí o perfil para você não perder, combinado? E a gente se vê amanhã às 10h30 então para falar sobre chantagem emocional, certinho? Beijo, gente, até amanhã, Caio, até amanhã todo mundo, se cuidem, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Larissa, obrigada por me seguir. É isso, gente. Se cuidem. Até mais, viu? Até amanhã.